conosco, estamos felizes com a presença dele. Você pode aplaudir o Senhor? Ele esteve conosco há 2 semanas, num domingo, pregou nos 2 horários de domingo, 2 sermões diferentes, 2 sermões eu ouvi os 2, e foi maravilhoso, e ele aceitou o nosso convite para estar conosco nessa quarta-feira. Preste atenção no que Deus tem para falar ao seu coração, em nome de Jesus. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Irmãos, a verdade é que a gente já se sente de casa. Graças a Deus, né? Isso é importante, né? Fico feliz de estar aqui. Obrigado mais uma vez. É sempre uma responsabilidade muito grande estar aqui, irmãos. Nessa noite eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Para variar, nós vamos para os evangelhos. Vamos ler em Mateus capítulo 4, a partir do verso 18. Mateus 4, 18. Aleluias. Bendito é o nome do Senhor. Mateus 4, nós vamos ler a partir dos 18. Amém? Bendito é o nome do Senhor. O texto diz: E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. E eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Amém? Uma vez mais, feche seus olhos. Senhor, nós te glorificamos porque a tua palavra foi lida neste lugar, Deus. Nós cremos no poder da tua palavra, Pai. Acreditamos que essa palavra é viva, poderosa. Acreditamos, ó Deus, que nessa noite, Pai, a tua palavra, Deus, ela entrará em nossos corações e produzirá frutos para a glória do teu nome, Senhor. Fala conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pode se assentar, amém? Nós temos um tempo, vamos cumprir o tempo. Nós acabamos de ler em Mateus 4, um texto que talvez em alguma oportunidade ou você leu ou já ouviu alguém discorrendo acerca do texto. E o texto vai trazer algumas informações importantes para nós. A Bíblia fala que Jesus estava caminhando à beira do lago ou da praia, e o texto fala que ele não tinha nenhuma companhia. É nítido olhar para o texto e enxergar Jesus andando sozinho. Vendo Jesus no texto andando sozinho e observando todo o ministério de Cristo enquanto ele esteve na terra, é possível identificar em algumas ocasiões, como essa, Jesus andando sozinho. Por alguma ocasião, ele se retirava de um grupo e fazia questão de caminhar só. É notório vermos nos evangelhos Jesus em vários momentos se distanciando de um grupo, talvez os discípulos, talvez da multidão, talvez da sua família, e indo para um particular. O que vemos aqui em Mateus 4, a partir do 18, é após um episódio, ele também se separa e agora ele caminha sozinho. Eu gosto disso, de ler isso, de observar isso, não só nesse texto, mas em outros, porque Jesus traz uma informação importante com isso para nós. De vez em quando, é importante caminharmos sozinhos. Sim,
eu consigo observar durante a trajetória de Cristo, o fato dele se retirar, ele demonstra uma importância de que às vezes você precisa se retirar um pouco. Para quê? Por que ficamos a sós de vez em quando? É importante para a reflexão. Nós vemos em vários momentos quando Cristo se retirava, era para refletir, outrora para orar ao Pai, mas é importante destacarmos que ele se afastava em alguns momentos. Por quanto tempo, qual a distância ele percorria, não vem ao caso. O que vem é que em alguns momentos ele andava sozinho, para pensar, para refletir. E durante esse trajeto em Mateus, que ele andava sozinho à beira da praia, o texto vai dizer para nós que ele vai andando e ele avista 2 homens em um barco. O barco aqui, ele não é citado no versículo, mas o versículo cita que ele avista 2 homens dentro do barco. O texto vai dizer para nós que esses 2 homens eram Pedro e André. A Bíblia diz que quando Jesus avista eles, eles estavam em pleno exercício do ofício. O ofício vai revelar o exercício, ou melhor, o exercício que eles estavam exercendo vai revelar o ofício daqueles homens. Então, quando Jesus avista os 2 homens dentro do barco, repare e preste atenção, Jesus vai identificar quem eles são exatamente por aquilo que eles estavam fazendo. O texto diz que Jesus avista 2 homens, Pedro e André, dentro do barco, porque eles eram pescadores. Está escrito no texto. O autor fez questão de colocar para nós uma vírgula lá no versículo de número 18. Viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar. Olha o exercício. E qual era o ofício? Porque eles eram pescadores. Então, escuta, Jesus vai identificar, primeiro, quem eles são, através de quê? Através daquilo que eles estavam fazendo. Aonde eu quero chegar, eu preciso que você entenda, o que você faz, revela quem você é. Em um tempo que nós estamos vivendo de um momento turbulento, eu preciso que você entenda, Deus está olhando para você, e aquilo que você tem feito durante esse período, está revelando quem de fato você é. Porque a bem verdade é que tem muita gente que se revela uma coisa, mas na prática prova que não é. Eu vejo no texto 2 homens que estão exercendo algo, e que esse algo que eles exercem revela quem eles são. Então o escritor vai dizer que eles eram pescadores. Por quê? Porque o escritor adivinhou? Não. Porque o escritor viu que eles estavam fazendo algo relacionado à pesca. Irmãos, você precisa entender, as suas atitudes falam mais do que as suas palavras. Você precisa entender, aquilo que você faz demonstra quem de fato você é. Então, quando Jesus vê eles, Jesus viu 2 pescadores. E o texto fala que eles estavam lançando as redes ao mar. Então, quando Jesus avista eles não viram ele, mas ele viu, é mais ou menos o que aconteceu com a gente. Ele vê primeiro, e o texto fala que quando ele vê, eles estavam lançando as redes. Aí o texto fala que Jesus vai se aproximar, nós lemos, e vai fazer uma proposta para ele. Qual é a proposta? Segue-me, e eu vos farei pescadores de... Aqui entra um ponto importante. Jesus estava andando sozinho. Só que o tempo de andar sozinho acabou quando Jesus decidiu quem que iria acompanhar ele no trajeto. Havia um trajeto a percorrer, ele inicia sozinho, mas o período de andar sozinho acaba quando? Quando o próprio Jesus decide
ter a companhia de alguém. Isso é relacionamento. É quando você decide caminhar junto com alguém. Aí o texto fala que quando Jesus se apresenta e chama eles para ir com ele, para um relacionamento, entenda, quando Jesus chama eles, olha o que o texto fala, Jesus faz uma proposta. A proposta é, se vocês me seguirem, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Mas olha o texto, repara a escrita. Eu vos farei. É agora? Era para o tempo presente? Não. Era uma promessa futura. Não era uma promessa para o presente. Isso demonstra o nível de relacionamento que ele estava exigindo daqueles homens, e é isso que nós precisamos entender, que ele espera de nós, um relacionamento não imediatista, mas um relacionamento profundo e de entrega. Olha só, eu vou fazer de vocês lá na frente, depois, quando? Eu não sei, mas eu vou fazer. Quando? Que data? Que hora? Não tem data, não tem hora, mas vai acontecer. Quando? Quando eu quiser que aconteça. Então Jesus chama eles para um relacionamento. Eu amo o texto, essa passagem em específico, por quê? Porque eles vão, sem saber data, sem saber hora. A Bíblia fala que eles largam as redes no barco e seguem ele, apenas por uma promessa futura. Aí eu amo isso porque eles largam tudo e vão. Eles deixam e vão. Jesus estava falando para eles, me seguem. Aonde eu estiver, vocês estarão. Aonde eu pisar, vocês vão pisar. Aonde eu estiver para me alimentar, vocês estarão lá alimentando comigo. Estejam aonde eu estiver, vão aonde eu for, caminhem junto comigo e eu vou cumprir uma promessa na vida de vocês. A promessa era que eles seriam maiores do que aquilo que eles estavam quando foram vistos por Cristo. Aí o texto fala que eles largam tudo por uma promessa maior. Eles abandonam tudo e mergulham em um relacionamento profundo com aquele homem que acabara de se apresentar para ele. Irmãos, o texto fala então que eles deixam. Isso aqui me chama a atenção, porque para atender uma proposta de Cristo, eles tiveram que largar alguma coisa para trás. Sempre é assim. Isso é o Evangelho. Evangelho é renúncia. Então, quando eles são chamados para o relacionamento, eles só poderiam ir se deixasse para trás alguma coisa. Tiveram que deixar as redes. Aí o texto fala que eles largam as redes no barco e vão. Aí eu pergunto, isso aqui entra na minha mente e causa uma confusão. Irmãos, eles são chamados para pescar homens. Sai de peixe e vai para homem, mas o exercício muda. Continua sendo pescaria, sim ou não? Só que agora não é de peixe, é de quê? Mas o exercício não muda. Aí eu pergunto, isso que me confunde, como eles iriam pescar se as redes ficaram dentro do barco? Eles largaram as redes no barco e foram seguir ele. Para quê? Para pescar. Mas peraí, como que você vai pescar se a tua rede foi deixada para trás? Essa é a proposta do reino de Deus para nós. Para pescar peixe você usa a sua rede, mas para pescar homens você tem que se tornar uma rede. Jesus estava chamando eles para serem exatamente aquilo que eles estavam fazendo quando Jesus os viu. Eles foram chamados para ser o que faziam. Olha a importância para nós de fazer a coisa certa. Olha a importância para nós que demonstra que aquilo que eu faço revela quem eu sou. Eles estavam pescando e agora eles seriam rede nas mãos de um Cristo que tinha uma proposta muito maior para a humanidade, de serem alcançados por esse evangelho. Então, aqueles que outrora pescavam, agora seriam usados para pescar, mas de uma forma diferente. Eles foram convidados para se tornar a grande rede na mão do pescador dos pescadores, que é Cristo Jesus. Então eles foram chamados para se tornar aquilo que eles faziam. O texto fala que eles vão, eles decidem aceitar essa proposta.
esse desafio do reino de Deus, de se tornar rede, irmãos. Mas para isso, nós precisamos entender que quando uma rede é lançada no mar, se o mar estiver calmo, tudo bem, mas quando os peixes aparecem, a rede, ela requer força, porque quando os pescadores puxam, se ela não estiver bem entrelaçada, ela arrebenta. Outrora, os pescadores estão em mar alto e de repente pode acontecer uma tempestade. Aí a rede precisa estar firme. Por quê? Porque a água vai jogar a rede de um lado para o outro. Porque os ventos vão tentar arrebentar essa rede. Mas se os pescadores se manterem firmes, eles podem puxar. Então a rede sofre o quê? Sofre com a pancada da água. Talvez as redes sofrem com as rajadas do vento, talvez a rede sofre, por quê? Porque pode ter um peixe que é mais tardio no vir, pode ter um peixe que faz muita força, muita resistência, e esse peixe vai exigir um pouco mais da rede. Então, às vezes, essa rede pode até romper um pouco, essa rede pode até sofrer retaliações, mas Cristo nos chamou para nós sermos lançados no mar da vida e podermos pescar outros iguais a nós. A proposta de Cristo não é pegar peixe, é pescar outro igual a você. Jesus queria que Pedro e André fossem pescadores, para pescar o quê? Homens iguais a eles. Mas para isso ia exigir força. Para isso eles precisariam estar firmes. Para isso talvez a pancada poderia rolar. Que pancada? As desavenças da vida, os afrontes da vida, os levantes do inimigo, tudo isso a rede não está imune de passar. Como rede, eu preciso entender que eu vou ser lançado no mar, que o vento vai vir, que a onda vai bater, mas o pescador que domina a rede, ele tem domínio sobre o vento, ele tem domínio sobre a água. Então certamente, por mais que eu me arrebente, me machuque, por mais que alguma coisa aconteça, eu estou na mão daquele que pode todas as coisas. Eu penso, foi isso que fez eles abandonarem tudo e segui-lo, aceitar o desafio da sofrência, mas da garantia da promessa. Então eles vão, e o texto vai dizer que agora Jesus não anda só. Agora ele caminha com dois homens, Pedro, André, Jesus. Começam a caminhar. Jesus escolheu com quem ele andaria. Eu preciso que você entenda. Pessoas erradas te levam a destinos errados. Olha o que a Bíblia fala. Versículo de número 21, para você que manteve aberto, se não eu leio para você. Versículo 21, indo eles adiante. Aí eu pergunto, como ir adiante? Irmãos, eles estavam parados, lançando a rede. Jesus chega. Depois que Jesus chega, e eles mergulham em um relacionamento, aí o autor escreve, agora indo eles adiante. Eles só romperam e foram além. Por quê? Porque um novo companheiro entrou no ciclo de amizade deles e fez com que eles saíssem do lugar que por anos eles permaneciam. Agora, esse que se apresenta para eles faz com que eles comecem a se movimentar. E isso é a proposta do reino. O reino nos traz uma proposta de movimento, de movimentação. Não é uma proposta para estagnação, não. Quando Cristo chega, ele se apresenta, mas ele faz as coisas andarem na nossa vida. Então agora aqueles homens que outrora estavam parados, agora começam a se movimentar. Essa é a proposta do reino, é movimento. Ainda que o vento bata, que a onda venha, mas a importância é não ficar parado. O que tem de gente parada? O que tem de gente parada no meio da pandemia? Mas o reino não é isso, o evangelho não é isso. O evangelho é movimento. A igreja pode fechar, mas eu me movimento para o reino. A igreja volta a abrir, eu continuo me movimentando para o reino. Eles podem fazer o que for, mas a proposta para mim do reino é me movimentar. Eu posso estar em casa, eu posso estar no trabalho, eu posso estar na escola. Eu vou me movimentar para o reino, porque eu fui chamado para isso. Aí o texto fala que agora eles rompem, começam a andar. De repente, está escrito, irmão, de repente eles avistam. Jesus
vê um barco, o barco de Zebedeu. O texto fala que Jesus avista outros 2 homens dentro desse barco. Versículo de número 21 ainda. Ele avista Tiago e João, ambos filhos de Zebedeu. Olhe para cá, a gente está quase lá. Quando Jesus avista o barco, a Bíblia e o autor dá o nome, o barco de Zebedeu. Mas a Bíblia não fala que Jesus viu Zebedeu, o barco era dele. O texto fala, vendo outros 2 irmãos. Jesus chega e se apresenta. Dentro do barco estava quem? Tiago e João e quem? O pai, Zebedeu. Mas Jesus viu quem? Tiago e... Por quê? Porque eram justamente os 2 que estavam em exercício do ofício. E o que eles estavam fazendo? Lançando redes? Não! Olha para o texto, 21. Eles estavam limpando as... Está escrito, versículo 21. E João, seu irmão, no barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes. Esses 2 homens estavam agora consertando. Aí Jesus avista, se apresenta, mas aqui tem uma observação. Jesus chega para eles e fala, seguem-me. Não tem proposta. No primeiro barco tem proposta. Segue-me e eu vos farei. E nesse não tem. Por quê? Por que no primeiro tem proposta e no segundo não tem? O que esses homens estavam fazendo de diferente que nesse segundo barco não precisou fazer proposta? Apenas uma ordem. Jesus ordenou, seguem-me. O texto fala que eles deixaram as redes, que eles estavam consertando, largaram o pai dentro do barco com as redes e foram seguir Jesus. Por quê? Assim como no primeiro barco, 2 homens foram chamados pelo exercício do ofício, no segundo também. No segundo, assim como no primeiro, o que eles estavam fazendo revelou para Jesus quem eles eram. Isso chamou a atenção do mestre. Aí o mestre chega, apresenta e dá uma ordem, me seguem, não tem proposta. Por quê? Porque eles estavam consertando redes, consertando. A proposta do reino para nós é essa, entenda. Enquanto uns são chamados para serem rede, outros são chamados para consertar as... Enquanto uns serão lançados no mar da vida para evangelizar, para alcançar outros, e nós sabemos muito bem que esse exercício, ele não é tão simples como parece, mas ele exige muita força da rede, como foi dito aqui outrora, agora há pouco, esse exercício exige muito da rede. Às vezes, irmãos, a rede, para alcançar os peixes, ela se machuca, às vezes a rede fere, às vezes a rede precisa de um cuidado, de um trato, precisa de alguém para poder chamar para o canto, para poder dizer que está perto, para poder dizer que ajuda, para sentar no lado, para encostar a cabeça no ombro e dizer, não para, eu estou com você, eu intercedo por você, eu oro por você. Alguns não são chamados para ir, são chamados para consertar. Você tem que aprender a valorizar quem foi levantado por Deus para estar do teu lado te ajudando. Por mais que às vezes alguns não vão, mas eles são responsáveis por orar por você. Eles são responsáveis por pagar o preço. Deus levantou líderes para estar entre nós, para ajudar na necessidade, para estar junto no meio da angústia, para dar uma palavra positiva para você, para dizer para você, não desiste, não para, não abandona. Os tempos não são bons, mas todavia, Deus me levantou para estar do seu lado. Irmãos, Deus acredita tanto em você, que Ele levantou pessoas especificadamente para estar do seu lado. Deus te ama tanto, que Ele separou, por exemplo, aqui nessa igreja, nosso amigo, meu amigo, pastor Gustavo, para estar aqui orientando, pastoreando, auxiliando. Que Deus é esse, que para que se cumpra na minha vida um propósito, Ele levanta pessoas tão generosas. Outrora pode ser na tua casa, alguém que está lá, enquanto você está em exercício do teu ministério, tem alguém de joelho dobrado,
orando por você. Enquanto eu estou aqui, minha esposa está em casa, mas eu tenho convicção que ela foi levantada por Deus para dobrar os joelhos, para interceder, para orar, para pagar o preço. Deus faz isso. Deus levanta pessoas para estar do seu lado quando você menos espera. Pessoas que oram por você e talvez você nem sabe disso, mas hoje Deus está falando: fica tranquilo, ainda que você se feriu, ainda que o vento bateu forte, ainda que as ondas estão turbulentas e você está achando que vai arrebentar na vida, que não vai conseguir, Deus está falando: aquieta o teu coração, porque eu acredito em você. Eu separei pessoas específicas para estar do seu lado, para te ajudar, para te auxiliar, para ser um ombro amigo, para dizer: não temas, não desiste, não para, eu acredito, vai dar certo, você vai chegar, tudo é possível. Deus está dizendo: existem pessoas que foram levantadas apenas para te ajudar. Você não está só. O momento não é bom, mas Deus está falando: você não está sozinho. Existem pessoas específicas, você pode não ver, mas eu levantei pessoas, porque o reino é isso. O reino é isso. Enquanto uns vão, outros consertam, auxiliam, ajudam. E o texto vai dizer que aqueles 2 homens fazem companhia ao grupo e agora vão. Agora o grupo está consolidado. Agora o grupo está forte. Sabe por quê? Porque foi escolhido exatamente no detalhe. O que me chama a atenção é que a escolha de Jesus, pastor Gustavo, ela foi certíssima. Escolhas certas revelam destinos certos. Escolhas erradas revelam destinos errados. Eu pergunto: quais são as escolhas que você tem feito durante este tempo? Quais as pessoas você está escolhendo para estar do teu lado? Quem são? Quem são as pessoas que você está valorizando para caminhar com você, para andar com você? Com quem você tem compartilhado a tua vida? Eu preciso te dizer essa verdade: se as suas decisões forem erradas sobre quem caminha com você, o destino que você vai conseguir chegar não será um destino promissor, porque as suas escolhas revelam seus destinos. Jesus soube escolher. Ele escolheu quem andaria com ele. Ele escolheu no detalhe. Saiba escolher com quem você compartilha. Mas principalmente, para encerrar, escolha andar com ele. Ainda que não esteja ninguém do teu lado, ele vai estar. Escolha aproximar-se dele, mergulhar-se nesse relacionamento profundo. Ele não desampara, ele não abandona, ele não joga fora. Em um tempo onde as pessoas são descartáveis, ele está falando: você é especial. Eu não descarto, eu conserto. A lógica é essa. Ele não joga fora, ele trata. Ele chama para perto e ele levanta pessoas para ajudar a tratar. Ele quer tratar de você. Ele quer cuidar de você. Fica firme, porque o Senhor acredita naquilo que Ele te prometeu. E Ele acredita que você é capaz de permanecer firme. Se você crê, eu quero convidar você a se colocar de pé em nome de Jesus. Eu gostaria de fazer uma oração pela sua vida. O Espírito Santo me incomoda a fazer essa oração nessa noite. Eu quero que você coloque as suas mãos sobre o seu coração em nome de Jesus. Com as mãos sobre o teu coração e os seus olhos fechados, eu vou orar por você. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Pai, a tua palavra foi ministrada. Espírito Santo, que falou comigo no meu quarto. Espírito Santo, que trouxe a revelação da tua palavra. Não sou eu que trago, Senhor, que faço que cada um se convença, que se volte para o Senhor. Isso não é função minha, ó Deus. Eu expus a tua palavra e o Senhor é quem convence. É o Senhor quem tem poder para adentrar dentro desse coração. Talvez esse coração ferido e angustiado, porque as ondas da vida têm batido forte.
Meu Deus, talvez entre nós existem aqueles, Senhor, que foram chamados para ser rede. Ó Deus, e por alguma ocasião, em algum momento se feriu, se curvou, se prostrou, meu Deus, se machucou, se magoou, mas eu estou aqui hoje como ministro do Senhor, para dizer, Pai, para este irmão e essa irmã, que o Senhor é poderoso para cumprir promessa, que o Senhor trouxe eles ao lugar certo, porque aqui tem pessoa que cuida, porque o Senhor tem levantado aqueles, Senhor, que cuidam, que proferem palavras positivas, que estão do lado, numa presença física, que trazem orientação. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, nessa noite a minha oração é para que o Senhor, Pai, venha trazer em nome de Jesus, ó Deus, sobre esses corações, ó Pai, um bálsamo, Senhor, uma certeza, uma convicção de que nós não estamos sozinhos. Meu Pai, a proposta do Teu Evangelho é muito maior para nós, Senhor, e nós acreditamos. Meu Deus, traga fé nesse coração, aumenta a fé dos meus irmãos, em nome de Jesus, para que eles não desistam, não abandonem, não retrocedam, mas para que eles permaneçam firmes e constantes e sempre abundantes na tua obra, como está escrito na tua palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha dar, ó Pai, o sustento necessário a cada um e a convicção de que nós não estamos sozinhos, todavia o Senhor está conosco, Pai. É a minha oração sobre a tua igreja, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia, de pé, irmãos. Glória a Deus, mais uma vez. Irmãos queridos, quando eu subi ainda um pouco antes de passar a palavra, a nossa lista de nomes das pessoas que estariam conosco aqui hoje, eu dei falta de algumas pessoas, né, devem ter bons motivos para não terem vindo, porque a lista estava até relativamente cheia, mas você que veio, irmãos, você foi um privilegiado de poder ouvir a palavra de Deus, de poder ter a sua fé encorajada, de poder sair daqui entendendo que Deus acredita em você, que Deus ainda tem propósito, que Deus está disposto a te curar, que Deus está disposto a colocar as coisas no lugar sobre a sua vida. Para encerrar, eu testemunho para os irmãos. Ontem eu tive a oportunidade de fazer uma visita durante a tarde. A avó de um dos nossos irmãos aqui da igreja, do Bruno, marido da nossa irmã Serena, ela perdeu o terceiro filho e ela estava triste e ele me convidou para ir lá. Eu fiquei preocupado por conta do Covid, a gente ia tomar como tomamos todas as precauções. Uma senhora de 94 anos, numa cadeira de rodas, ela não pode andar mais, lúcida e cheia de Jesus Cristo, irmãos, cheia de convicção, de salvação, do retorno do Senhor. Eu depois até brinquei com o Bruno, achei que sua avó ia estar triste, que eu precisava chegar aqui e consolar ela. Ela me encorajou a prosseguir. Nós temos vivido esses dias, irmãos, onde nós precisamos de pessoas que nos encorajem. E às vezes quem nos encoraja é quem a gente menos espera. É quem tem uma palavra de esperança, é quem tem uma palavra de conforto. Que você possa encontrar isso no nosso meio, que você procure ajuda. Esse tempo de pandemia tem aumentado e muito o número de pessoas que eu tenho podido atender, porque é um tempo de cura também. É um tempo de doença, mas também é um tempo de cura. Deus quer curar pessoas, Deus quer curar feridas, Deus quer curar feridas na alma, no coração, dores antigas. Deus está disposto a fazer isso. Que você possa encontrar em nossa igreja, no nosso meio, nos nossos irmãos, isso que Deus tem para proporcionar para nós. Amém? Vamos orar ao Senhor, pedir que Ele aplique essa palavra mais ainda aos nossos corações, para que tenhamos um restante de semana abençoado. Você que ao final precisar de fazer um pedido de oração, me procure, fale comigo, nós estamos à disposição para te auxiliar em nome de Jesus. Deus, nós queremos te glorificar, Deus, porque o Senhor é bom. O Senhor, ó Deus, nos fez sair dos nossos lares e estarmos aqui, Deus, nessa noite. Talvez para algumas pessoas, ó Deus, foi difícil estar aqui essa noite,
mas, ó Deus, nós temos certeza que valeu a pena. O Senhor trouxe a Tua palavra para nós, e a Tua palavra é o nosso alimento, Deus. Nós sairemos daqui alimentados pelo Teu Evangelho. Eu oro a Ti como tenho orado culto após culto. Aplica, Deus, essa boa palavra aos nossos corações. Que o nosso coração seja terra fértil. Que a semente da Tua palavra possa frutificar, Deus. Que saiamos daqui dispostos, ó Deus, a sermos rede nas Tuas mãos, a sermos lançados no mar da vida, a alcançarmos outros como a gente, a Deus comunicarmos o Teu Evangelho, ó Deus, às pessoas que estão à nossa volta, ou quem sabe, Senhor, saímos daqui, Deus, para sermos aqueles que, ó Deus, que consertam as redes, que curam outras pessoas, com palavra de esperança nos lábios, ó Deus, em tempos difíceis, o Senhor levanta o Teu povo para proclamar esperança, para proclamar, ó Deus, que existe sim uma luz, e essa é a luz do mundo, que iluminou os homens, que é o Senhor Jesus. Faça isso sobre nós. Abençoa as famílias da igreja, abençoa os nossos irmãos do grupo de risco, as nossas crianças, ó Deus, que estão distantes dos cultos, que as nossas crianças não percam a referência da igreja, o amor ao Senhor. Ó Deus, guarda, Senhor, o nosso povo, guarda, Deus, os nossos corações. Nós entregamos este culto nas Tuas mãos. Nos dê, Senhor, um restante de semana debaixo do Teu cuidado, debaixo da Tua provisão. Livra-nos de acidente, de assalto. Livra-nos, ó Deus, de pecarmos contra o Senhor, Deus. Guarda as nossas famílias, os casamentos, os filhos. É o que oramos em nome de Jesus, com as Suas mãos estendidas. Que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora do Filho Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a igreja de Cristo na face da terra. Aquele que crê, diga amém. Dê um aplauso ao Senhor Deus no seu lugar.